Shalom, glória a Deus, estamos aqui no devocional capítulo 2 do livro de Ezequiel, chamado de Ezequiel, né? A gente viu aqui um pouquinho no capítulo 1, né, sobre a missão de Ezequiel, e aqui a gente vai dar continuidade, porque no capítulo 1 ele teve uma visão, né, de uma visão sobrenatural, viu seres viventes, e aqui no capítulo 2 a gente vai ver o que de repente está começando a acontecer. Ele ouviu uma voz que falou com ele. Então eu quero te convidar, antes de a gente começar essa leitura, a gente orar. Feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração. Vamos orar. Querido amado Espírito Santo, mais do que tudo nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso declaramos cativos a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para Te ouvir e Te obedecer. Queremos, Senhor, aprender contigo, Pai. Tira tudo que é nosso, Pai, a nossa opinião, o nosso bem e prazer, tudo que, sabe, nos satisfaz, mas que não Te agrada, Pai. Tira de dentro de nós, tira do nosso coração, da nossa mente, Pai, as emoções, Senhor, as atitudes ruins, Deus, em nome de Jesus, nos ensina a Te agradar, a fazer a Tua vontade, Deus, a fazer somente o que o Senhor quer que a gente faça. Queremos estar, Senhor, no centro da Tua vontade. Ajuda-nos nisso, Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom, a gente terminou o capítulo 1 falando, né, que a aparência, aqui ó, essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. E aqui a gente já vê que é o chamado de Ezequiel, né? E ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Bom, ele disse que ficou prostrado para ouvir, né? E quando o homem começou a falar, o Espírito, é o Espírito com letra maiúscula, ó, aqui ó, Espírito, é o Espírito Santo. Nessa época era assim que funcionava, né? Se lembra em Sansão, que o Espírito se apoderava de Sansão e ele ficava forte? Nessa época era assim que funcionava, entrava e saía. Mas eu quero te dizer que depois que Jesus veio, qualquer pessoa que confessa Jesus como único Senhor e Salvador, que pede perdão, se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo entra nela e nunca mais sai. Mas nessa época aqui de Ezequiel era assim, ele entrava, né? E foi justamente com a ajuda do Espírito Santo que ele conseguiu ficar de pé. O Espírito colocou ele em pé, né? Para estar ali naquela situação. E eu vou te dizer que hoje em dia, se eu e você não tivermos o Espírito Santo, vai ser dando murro em ponto de faca. Por mais que a gente queira, sabe? Uma hora a gente vai desistir, vai ficar desenganado, vai ficar frustrado, cansado. Então, assim, é com o Espírito Santo que eu e você somos mais que vencedoras. A gente precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo em nossas vidas para vencer as batalhas que não são poucas. Amém? Então eu ouvi aquele que me falava, versículo 3, ele diz: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados, deixa eu ver se melhora aqui. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem eu vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, e que aquela nação rebelde ouça. Quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes, mas você, filho do homem, ouça o que lhes digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e como o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, e nela estava um rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamentações, prantos e ais. Bom, esse capítulo 2 aqui foi só sobre o chamado de Jeremias. O chamado de Ezequiel, né? Era um profeta que estava em meio ao caos, que estava em meio à galera que justamente está colhendo o que plantou. Porque era um povo obstinado, rebelde, provavelmente não ia querer ouvir ele, talvez até apedrejasse, e como fez com Jeremias, jogasse num poço e fizesse tantas coisas. Então Deus está aqui deixando bem claro: Ezequiel, você tem uma missão,
Você precisa ter esse povo. E por mais que eles não queiram ouvir, por mais que você esteja ali em situação adversa, por mais que tenham espinheiros, que você esteja no meio de escorpiões, não desista, Ezequiel, eu sou contigo. Esse é o chamado de Ezequiel, imagine. Deus está falando para ele, não vai ser fácil, Ezequiel, mas eu preciso que você continue. Essa é a sua missão. E eu quero te dizer uma coisa, Deus também tem um chamado para você. E ainda que não seja fácil, ainda que tenha adversidade, que tenham tantas coisas contrárias, Deus é contigo. Deus te fortalece e Ele quer que você apenas não desista, que você continue, que assim seja. No chamado, em nome de Jesus, você tem uma missão. Deus quer que você conclua e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Você confia nisso? Você confia na palavra de Deus? Confia no Senhor?